Minha mãe costumava dizer que as chuvas são lágrimas de Deus, e por isso não deveríamos bebê-la. Ela dizia muitas coisas para me fazer comportar. Disse que comer muitos doces criava goblins invisíveis que mastigavam meus dentes, que aranhas entrariam na minha boca se eu não respirasse pelo nariz, que comer neve congelaria meu estômago e me transformaria em um boneco de neve. Centenas de pequenas mentiras, todas criadas para me enganar e fazer com que eu me comportasse. E eu me comportava. Com o passar dos anos, me tornei um humano perfeitamente enganado. Deixei todas as bobagens infantis para trás há anos. Pago meus impostos e mantenho a cabeça baixa. Não como muitos doces, respiro pelo nariz e não como neve. E claro, não bebo água da chuva. No último agosto, eu estava em um supermercado nos arredores da cidade. Era apenas mais uma manhã preguiçosa de sábado, com o céu cheio de nuvens cinzentas e um vento persistente. Eu tinha comprado alguns mantimentos e estava indo para a porta quando percebi que tinha começado a chover. Eu não tinha levado um guarda-chuva, então apenas puxei minha jaqueta de couro e corri para o carro, esperando que o pão não ficasse encharcado. Joguei as compras no banco do passageiro, me recostei e notei uma mulher parada no meio do estacionamento. Ela estava olhando diretamente para cima, com a boca bem aberta. Sua boca se enchendo de água da chuva, como um banho de pássaros. Ao vê-la, não pude deixar de pensar no que minha mãe costumava me dizer, para nunca beber água da chuva, que era algo feio de se fazer. Minha mãe faleceu há anos, mas algumas palavras podem durar para sempre. Fiquei ali sentado olhando para ela por um tempo. Ela tinha um corte de cabelo pixie preto e um moletom cinza longo o suficiente para chegar aos joelhos. Estava completamente encharcada, com linhas de rímel preto escorrendo dos olhos. Demorei um pouco para perceber que ela não estava usando sapatos. Tive a sensação de que ela não estava bem. Isso não era algo que pessoas sãs faziam. Pessoas sãs não bebem água da chuva assim. Lágrimas de Deus. Não era incomum que personagens estranhos aparecessem nesse supermercado. Havia uma prisão nas proximidades e muitas pessoas paravam para comprar algo no caminho de volta, principalmente amigos e familiares em visita, mas de vez em quando aparecia alguém estranho. Não faço ideia de que tipo de pessoas eles mantêm naquela prisão, mas a empresa que a administra tem uma reputação e tanto na cidade. Hatchet é uma empresa estranha. Decidi dizer algo e saí do carro. Ei, chamei. Você vai ficar doente. Ela não reagiu. Era como se não registrasse minhas palavras como uma linguagem. Em vez disso, ela continuava olhando para o céu. Tinha uma espécie de determinação sem sentido, como se não soubesse o que mais fazer. Ela nem piscava. Gotas de chuva batiam em seus olhos sem piscar. Eu estava prestes a voltar para o carro, mas me senti mal por ela. Ela mal era adulta e estava claramente passando por algum tipo de colapso. Corri de volta para dentro do supermercado. Havia um homem mais velho atrás do balcão ouvindo o rádio. Eu já tinha feito compras lá algumas vezes, mas nunca realmente falei com ele. Ele nem olhou para mim quando voltei para dentro. Com licença, disse. Acho que a garota lá fora precisa de ajuda. Ele se inclinou um pouco na cadeira, apertando os olhos em direção às portas de vidro. Ela ainda estava lá fora. Para quê? Ele perguntou. Não sei, ela está só parada lá. Ela está sem sapatos. O velho claramente não estava feliz com isso. Não por ela estar parada lá em particular, mas porque eu o incomodei com isso. Vamos, ele disse. As pessoas não conversam mais umas com as outras? Eu o segui para fora enquanto nos aproximávamos da garota. A chuva estava aumentando. Ei! Ele chamou por ela. Você está bem? Nenhuma resposta. Ele diminuiu o passo, me lançando um olhar preocupado. Agora ele via o que eu via. Quer que chamemos alguém? Você tem um telefone? Ele perguntou. Você precisa de ajuda? Ficamos ali parados por alguns segundos, até que o velho suspirou. Ele colocou a mão no ombro dela, balançando-a suavemente. Desculpe, mas você não pode ficar aqui, ele disse. Você tem que seguir em frente. Ele a sacudiu mais forte, fazendo um pouco da água na boca dela derramar.
Tive um mau pressentimento. Vamos lá. Ele a segurou de novo, e ela imediatamente perdeu o equilíbrio. Caiu como uma árvore derrubada, a cabeça batendo no concreto. Água jorrou da sua boca, misturando-se com o sangue da ferida recente na cabeça. Os olhos do velho se arregalaram. Ele caiu de joelhos, repetindo, "Meu Deus", várias vezes. Eu me afastei com o telefone na mão. Não registrei o que estava acontecendo, entrando em um estado de paralisia. Demorei alguns segundos para notar que ela ainda estava tossindo água. Muita água. E parte dela havia se tornado preta. Pensei que poderia ser sangue, mas não parecia. Era escura demais. De repente, tomei consciência do telefone na minha mão. O peso e a textura dele. Disquei 911, enquanto o velho a colocava de lado. "Respire pelo nariz", ele disse. "Fique calma e respire pelo nariz." Água preta estava jorrando dela como uma torneira. Seus olhos ainda fixos no céu. Parecia que minutos tinham se passado, mas foram apenas segundos. Respirações. A água parou de sair dela. Ela ficou ali, imóvel. Eu podia ouvir um operador falando comigo no ouvido, mas era como se as palavras passassem por mim. Não conseguia ouvi-las por causa do meu próprio pulso. Algo sobre uma emergência. Uma pergunta. Ela não está respirando", o velho gritou. "Ela não está." Um espasmo. A boca dela se moveu. Algo passou entre os lábios. Algo escuro. Um dedo. Uma garra. Ela rolou de costas com um espasmo muscular violento. Arqueou as costas como um arco, equilibrando o corpo todo nas solas dos pés e no couro cabeludo. Ela inalou, sugando o máximo de água da chuva que podia em um suspiro estridente. Sua garganta roncava enquanto as gotas de chuva passavam para seus pulmões. Passamos de tentar ajudar para apenas olhar em descrença. Em um movimento impossível, ela se levantou, cordas invisíveis puxando-a de volta. Com o rosto ainda voltado para o céu e a boca novamente aberta, seu corpo se virou para mim e para o velho. E quando recuamos, ela gorgolejou e correu em nossa direção. Meu telefone escorregou das minhas mãos molhadas quando ela avançou. Tropecei nos meus próprios pés caindo para trás e ela se jogou sobre o velho. Sua cabeça estava constantemente voltada para cima como um giroscópio. Era como se seu corpo se movesse e torcesse independentemente da cabeça. Eu poderia jurar que ela girou o pescoço 360 graus em um ponto. Eu me arrastei para trás, raspando as palmas das mãos. Ela gorgolejou novamente, a água de sua boca derramando sobre o velho que ela havia imobilizado. Ele estava ofegando, cuspindo e tossindo, agitando os braços desesperadamente. Apenas esse fluxo incessante de água, praticamente afogando-o. Então, ele parou. Lentamente ele abriu a boca bem aberta e ele também começou a beber a chuva. Eu tropecei, levantando-me e correndo para o carro. Pude ouvir pés descalços batendo contra o concreto. Ela estava me perseguindo. Peguei as chaves, destranquei o carro e entrei no banco do motorista. Bati a porta bem nas mãos dela, quebrando os dedos como palitos de cenoura, enquanto a porta voltava a abrir. Me arrastei para o banco do passageiro, enquanto dedos inúteis roçavam contra meu rosto, tentando me agarrar. Ela rastejou atrás de mim, gorgolejando de antecipação. Saí pelo outro lado do carro, batendo a porta do passageiro. Contornei de volta para o lado do motorista e fechei aquela porta também, prendendo-a dentro. Ela não tinha a capacidade mental de abrir as portas, então apenas se acomodou batendo no vidro com seus dedos sangrando e quebrados. Seus olhos se moviam independentemente um do outro, tentando encontrar uma saída, tentando encontrar o céu. Eu me afastei, meu coração disparado. Nem percebi minhas lágrimas na chuva, apenas o ardor do suor nos olhos. Fiquei curvado, segurando meu estômago. Estava queimando, como se meus órgãos internos quisessem saltar para fora de mim. Meu coração não aguentava mais isso. O velho tinha se levantado. Ele olhou para mim do outro lado do estacionamento. Por alguns segundos, pude ver o medo em seu rosto, olhos suplicantes, implorando por ajuda. Então seu rosto se virou para cima e ele abriu a boca bem aberta. Seu corpo, movendo-se aparentemente sozinho, começou a caminhar em minha direção. Ele tropeçava nas marcações de concreto das vagas de estacionamento,
mal mantendo o equilíbrio. Seu ombro bateu em uma placa, fazendo-o cambalear para o chão. Tudo enquanto mantinha a cabeça fixada no céu. Então, assim como a garota antes dele, pude ver essa força invisível puxando-o de volta para seus pés. Amarras transparentes, escondidas nas gotas de chuva. Ele recuperou o equilíbrio. E, de repente, ele estava rápido. Esse homem tinha facilmente 70 anos, mas estava mantendo um ritmo impossível. Eu não sabia para onde ir. Não sabia o que fazer. Ele se aproximava e eu apenas fiquei ali, paralisado como um cervo diante dos faróis, pés batendo se aproximando. Então, a garota presa no meu carro bateu a mão contra a janela novamente. O som me despertou como uma pistola de partida. Disparei em uma corrida enquanto meu estômago tremia. Não me lembro de correr de volta para a loja. Não me lembro de derrubar uma pilha de cestas de compras. Foi apenas um borrão de embalagens coloridas enquanto eu corria pelos corredores, músicas alegres tocando no alto-falante. O velho tropeçou em uma cesta de compras e caiu espalhado no chão, água jorrando dele como uma fonte. Enquanto ele lutava para se levantar, vi pequenas coisas se movendo entre seus lábios, pequenas pontas de dedos, pretas como tinta, uma pequena mão se estendendo. Ele saiu de volta e inclinou a cabeça para cima. Lentamente, caminhou para fora de vista, em direção a outro lado da loja. Eu fiquei lá parado, segurando um esfregão. Nem percebi que o havia pegado. Senhor, você está aí? Eu ouvi a voz no telefone, mas estava distante. Cada osso do meu corpo estava atento ao que estava acontecendo lá fora. Alguém estava entrando pela porta dos fundos. Era barulhento, mas eu podia ouvir a maçaneta tremendo. Senhor! Lentamente coloquei o telefone de lado. Não desliguei, apenas coloquei de lado. Eu precisava me concentrar. Havia uma caixa de ferramentas antiga no canto da sala. Então peguei uma chave inglesa grande para me defender. Eu precisava de metal sólido nas mãos. Isso me trouxe uma espécie de coragem que eu não sabia que tinha. Quando o velho se aproximou da sala do gerente, eu estava pronto. Abri a porta com força, derrubando-o para trás. Mesmo agora, sua cabeça estava inclinada para cima. Eu o atingi na cabeça com a chave inglesa, conectando lentamente com sua garganta. Ele cambaleou para o lado e eu o acertei novamente. Ele tropeçou, caiu e quebrou o pescoço contra a parede. Tudo acabou em um segundo. Ele parou de se mover enquanto a água preta escorria dele. E lá, se movendo na beira de seus lábios, estavam pequenos dedos pretos, estendendo-se desesperadamente, procurando algo para agarrar, para se libertar. Sua mandíbula se movia para cima e para baixo, como se estivesse mastigando uma refeição invisível. Seus olhos ainda estavam fixos para cima. Quando levantei a chave inglesa para atacar novamente, a pequena mão parou de se mover. Transformou-se em uma lama preta, como uma escuridão coagulatim. Eu não conseguia soltar a chave inglesa mesmo se quisesse. Meus dedos estavam travados. Respirei fundo, percebendo que estava prendendo a respiração. Recuei. Eu tinha matado esse homem. Defesa própria ou não, ele estava morto, sem dúvida. Senhor? Senhor? Eu podia ouvir vindo do telefone na outra sala. Eu não sabia como explicar isso. Eu não sabia o que dizer. Apenas fiquei ali ouvindo minha própria respiração. Num instante, o mundo virou de cabeça para baixo. Perdi o equilíbrio, enquanto algo me agarrava por trás. Caí forte sobre o ombro direito, perdendo o controle da chave inglesa no impacto. 2 braços me agarraram e me puxaram para trás. O ajudante do estoque. Ele estava lá fora fumando o tempo todo. Esse foi o som de surpresa que ouvi. Ele havia sido atacado. Momentos depois, senti a chuva novamente. Ele me arrastou para fora. O cara estava na casa dos 30 anos e era forte como uma árvore. Não teve dificuldade em me manter desequilibrado enquanto me empurrava para o chão. Ele inclinou a cabeça para baixo enquanto a água começava a escorrer. "Espere!" eu gritei. "Espere e espera!" Então, água da chuva, água morna, na temperatura do corpo. É difícil explicar a sensação. A princípio, eu estava me afogando, tentando impedir que a água entrasse nos meus pulmões. Mas depois de 1 ou 2 goles involuntários,
Eu não sentia mais. Era como se o ar e a água tivessem trocado de lugar. A água da chuva me mantinha vivo, e perdê-la significaria sufocar até a morte. Meu pescoço travou olhando para cima, para não perder nenhuma gota de água. Enquanto eu olhava para as nuvens, ouvi uma voz. Parecia que ela estava alcançando meu estômago, ressoando em meu corpo como um eco. A chuva caía sobre mim, fazendo parecer que eu estava correndo por um túnel ou sendo puxado para cima. Olá! Uma saudação. Uma presença sombria nadava pelos meus pensamentos. Pequenos tentáculos se infiltrando nas minhas memórias, tocando todos os meus segredos. Eu podia sentir meu corpo se movendo sozinho, e tudo o que eu podia fazer era olhar para cima. Tentei gritar por ajuda, mas tudo o que consegui foi gorgolejar. Doía terrivelmente, queimando como arame farpado sendo puxado de mim, quanto mais eu resistia. Havia algo lá em cima. Algo nas nuvens que precisava de mim, da maneira como um corpo precisa de um par de mãos. Eu vivi naquele mundo, não sei por quanto tempo, tendo uma conversa com algo dentro de mim, tentando sentir algo. Meu corpo estava dormente e distante, congelado, puxado por uma força impossível, e em algum momento a chuva parou. Eu estava olhando para o céu, tossindo água, enquanto meu corpo lentamente se lembrava de como respirar. Estava deitado de costas, olhando para as nuvens. Elas estavam se abrindo. Virei de lado sentindo algo se contorcer na minha garganta. Engoli com força, sentindo uma obstrução deslizar para baixo. Então, a água começou a sair de mim. Água da chuva, água preta e sangue. Eu tinha uma ideia de onde estava, mas demorei um pouco para me orientar. Era um campo gramado um pouco fora da cidade, arbustos, algumas árvores dispersas e alguns girassóis descoloridos e secos. Eu estava perto da rodovia, a uns 15 minutos a pé da loja. Percebi que já tinha visto esse campo no caminho para a casa do trabalho, não muito longe do Lago Frog. Eventualmente, consegui voltar ao supermercado. 4 viaturas e uma ambulância haviam chegado, sirenes tocando. Vi a jovem de cabelo preto sendo colocada em uma ambulância, com a mão quebrada e sangrando. Ela tinha uma bandagem apertada enrolada na cabeça. Também estavam removendo um corpo da loja, e 3 policiais conversavam entre si e tiravam fotos na entrada. Tossindo as últimas gotas de água preta, fiz o meu melhor para gritar por ajuda. Tudo o que saiu foi um gorgolejo, que lentamente se transformou em um grito. Essa parte foi toda minha. Eventualmente, reconheceram minha voz da chamada de emergência. Eles me levaram, fizeram um médico me examinar e me questionaram sobre tudo. Os policiais tentaram juntar tudo em algo compreensível, acabando com a história de um velho enlouquece e é morto. Eu queria contar mais, mas simplesmente não conseguia encontrar as palavras para fazer sentido. Havia algumas imagens de vigilância, mas não cobriam muito do estacionamento. Tudo o que viram foi eu sendo perseguido para dentro da loja por um homem de aparência doente. Antes de me mandarem para casa, pedindo para não deixar o estado, tive a chance de fazer minhas próprias perguntas. Perguntei sobre a jovem no meu carro e o que aconteceu com ela. Aparentemente ela foi buscada por seus tutores quase imediatamente. Eles tinham toda a papelada em ordem, assim como um par de advogados muito caros. Gente estranha, notou o policial. Não pareciam muito paternais. Desde então sinto calafrio sempre que chove. Sinto que devo sair, ver se há algo lá em cima. Algo que ainda precisa de mim. Algo que me chama. Mas estou bem, segundo os médicos. Mesmo assim, não confio em mim mesmo para ficar dentro de casa. Tranco-me no banheiro com meus fones de ouvido, esperando tudo passar. Li sobre outras pessoas que a viram. Uma jovem que aparece quando chove, para beber do céu. Eu preciso saber mais sobre ela. Preciso saber o que aconteceu comigo. Então, se você a viu, por favor me avise quando e onde. E se você a encontrar, apenas vá para o outro lado.